Olá, boa tarde a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos. Sei que tem pessoas ainda chegando, mas nós já vamos iniciar, dentro do nosso horário, às 13 horas, então nós já vamos começar, ok? Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí entender um pouquinho como conectar, né, as gerações, a nossa geração com as demais gerações. Então, vamos lá, vamos começar com uma oração, e aí daqui a pouquinho eu já me apresento. Pai amado e querido, eu quero te louvar e te agradecer por este período, Senhor, que o Senhor separou para estarmos aqui contigo, Senhor. Eu te peço, usa a minha vida, Senhor, traga as revelações do alto, que seja uma tarde, Senhor, de muito conhecimento, mas que também o Senhor abra o entendimento de cada um para coisas novas, para as revelações que o Senhor tem para o teu reino, Senhor. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, esteja sobre as nossas vidas. É assim que nós oramos. Amém. Em teu santo nome. Amém. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nena Belchior. Eu sou teóloga, sou do Bola de Neve há 16 anos aí, então sou da casa. E estou me sentindo muito honrada, fico muito agradecida de ter recebido esse convite aí para estar com vocês aí, falando um pouquinho de como a gente vai conectar, primeiro entender e conectar essa geração. Então, vamos lá. Então, vamos entender, né, as diferenças entre as gerações e como nós podemos não apenas nos conectar a elas, mas também que elas se conectem a nós, né? Porque hoje parece que está tendo uma dificuldade na hora que a gente vai conectar e falar com elas, né? Então, vamos lá. Então, cada vez mais, né, as gerações diferentes, elas estão aí convivendo. Hoje a gente consegue ver uma convivência com bisavós, com tataranetos, né? E isso acaba sendo difícil, acaba gerando alguns conflitos, porque essas gerações são diferentes e se relacionam de modos diferentes. Eu vou começar a colocar aqui as gerações, e eu queria que vocês já fossem aí pensando, identificando qual é a sua geração, qual é a geração dos seus pais, a geração dos seus filhos, para a gente poder entrar nesse contexto aí de geração. Então, identificando as gerações. Então, a gente tem aí os baby boomers, né? A explosão dos bebês de 1940 até 1960. 1960 a gente começa com a geração X, depois a gente vai 1980 para a geração Y, e depois de 80 a 95 a geração Z, e aí a partir de 2010 a gente tem a desafiadora geração Alfa. Vou explicar por que desafiadora. Então vamos lá, Baby Boomer. Então, os nascidos aí de 1940 a 1960, então foi uma época que marcou como a explosão aí dos bebês, porque nos Estados Unidos acabava aí a Segunda Guerra Mundial, né, a guerra da Coreia e do Vietnã, e papai voltava para casa, né? Então, vamos comemorar aí que papai voltou, e aí tem uma explosão de bebês. No Brasil, ele vai coincidir aí com uma época de ditadura militar, e onde tem uma certa rebeldia aí, então com a Jovem Guarda, com a Bossa Nova, com alguns festivais. Então, também neste período de 1940 a 1960, começa a ter uma explosão aí de bebês. Vamos entender as características, então se você conhece, né, ou seus pais, né, provavelmente seus pais, ou se você já pegou aí o finalzinho aí dessa época, vamos entender. Então, geralmente eles são pessoas extremamente educadas, eles são disciplinados, eles são otimistas, eles valorizam aí uma ascensão profissional. Então, geralmente, os baby boomers, eles trabalhavam por um longo tempo, se aposentavam nas suas empresas, né, não mudavam, não tinham uma flexibilidade, não mudavam de emprego.
procuravam reconhecimento para essa experiência, por esse muito bom tempo aí trabalhando juntos, buscavam um emprego, né, que fosse rentável e que fosse estável, né, e preservavam aí pela educação dos filhos, faziam tudo o que podiam para dar a melhor educação aí para os filhos. Aí vem o surgimento da tecnologia, calma, que eu estou falando uma tecnologia não tão avançada como a que nós conhecemos, mas em 1950 começa a ter aí o surgimento da televisão no Brasil, com essa explosão de bebês aí, em 1960 começa a ter a pílula anticoncepcional, né? Também tem o primeiro aí satélite meteorológico. Em 68 tem o primeiro transplante no Brasil. Em 69 a criação do Boeing 747. Em 69 o homem pisa na Lua. Então para eles já eram uma grande coisa, né? Tipo já muitos avanços aí que havia aí no decorrer. De 61 a 80, provavelmente eu estou falando aí, muitos de nós aí se encaixa nessa geração, que é a geração X, que aí eles vamos presenciar, já estou aí denunciando a minha geração, né? Já estou falando de onde eu sou, mais ou menos minha idade. Então, nós vamos presenciar fatos históricos, fatos importantes, movimentos revolucionários, né? Estou falando aí do fim da ditadura, o movimento de direta já, né? Você deve lembrar aí quando criança, um pouquinho maior, né? Desse movimento das pessoas indo na rua, já se movimentando. Então a gente tem essa geração X aí que já está diferente da geração Baby Boomer. Quais as principais características? Então, vê se você, ou se alguém faz parte dessa geração próxima a você, se você consegue identificar aí. Então, geralmente, somos, né, autocentrados, independentes, comprometidos, né, gostam de novos desafios, resistentes à inovação, e a primeira geração a lidar com a era da informática. A geração Baby Boomer, ela passou por uma dificuldade, né, até porque era uma geração pós-guerra e tudo mais. Então, os pais da geração Baby Boomer, ele começa a levar para a geração X, provavelmente você se identifique com isso, vai começar a levar uma estrutura tipo, olha, a vida não é fácil, você tem que trabalhar cedo, você tem que conquistar as suas coisas, então por isso essa independência. Geralmente a geração X começou a trabalhar antes dos 18 anos, né? Então já estava ajudando a família, ou já tinha o seu próprio dinheiro, então tinha alguns desafios aí pela frente, né? E aí essa tecnologia, imagina aí, vou trazer a memória aí para você, em 63 foi descoberta, inventada a fita cassete, que maravilha, né? Não precisávamos mais assistir a programação em tempo real, eu podia gravar e assistir depois. Começam os computadores que só tinham em empresas, em bancos, ir para dentro das nossas casas, né? Isso a partir de 77, então acredito que a maioria aqui já começa a ter essa identificação aí. CD a partir de 79, Walkman, né, 79, tem umas adolescências aí que a gente vai lembrar isso. O relógio com a calculadora e o primeiro aparelho de telefone celular, que ele pesava quase 1 quilo, que isso surgiu aí em 1990. E aí essa geração é essa geração independente, essa geração que vai conquistar as coisas que ela precisa, uma geração que ela não vai depender dos pais, né? Que ela tem essa identificação mais de ir, de fazer, de ter os seus próprios valores, né? E aí chegamos na geração Y, a geração Y aí é de 1981 até 1997, e aí começa a ter uma rápida mudança tecnológica, né? O desaparecimento de algumas doenças. Então, até então, né, a geração X, ela acompanhou um processo muito devagar dessa tecnologia, né? A gente ainda conseguia acompanhar aí e se adaptando de uma certa forma. A partir da geração Y,
a geração X começa a ter uma dificuldade muito maior com isso, né? E as coisas começam a acontecer numa velocidade um pouco maior e começam a assustar um pouquinho, ter um susto aí para essa geração X. Então, tecnologicamente, a geração X é a que vai mais sofrer, porque ela tem um crescimento muito brusco, né, uma mudança muito rápida, e ela precisa acompanhar isso, né, porque não são pessoas tão idosas, né, são pessoas que precisam, até pelo trabalho, até mesmo para ajudar os filhos, vão precisar entrar nessa fase, principalmente tecnológica. Sobre algumas doenças, a geração X, por exemplo, ela vivenciou muito a questão do HIV, da AIDS, né? Teve uma explosão, provavelmente aí quem não era convertido na sua adolescência viu o estágio aí, principalmente do Cazuza, né? Acho que foi o maior caso assim, de AIDS, que era um ídolo, um fenômeno, e ele não se afasta das telas, então a gente consegue acompanhar esse passo dessa doença, da evolução da doença, né, de todo o processo dele até a morte. Então, há para essa geração X uma preocupação, né, uma preservação com a doença, com outras doenças, enfim. E aí a geração Y não tem mais essa preocupação, né? Porque a partir aí dessa época começa a ter, inclusive, soluções, né? Hoje a gente tem a possibilidade, tem pessoas com soros positivos que a gente nem imagina, porque através de coquetéis, né, através de medicação, eles conseguem ter uma vida normal e de convívio normal. E glória a Deus por isso. Só que a geração Y não tinha aquele termômetro de insegurança que a geração tinha em relação às doenças, por exemplo, no caso aí, estou falando especificamente do HIV. Tecnologicamente, a geração Y, né, se você tem um filho aí da geração Y, se você é da geração Y, eles são extremamente superiores, porque eles já entraram nesse movimento aí de tecnológico, né? Então, geralmente, isso vai ter uma mudança também de comportamento e vai ter uma mudança também de atitudes aí, que aí começa a se distanciar da geração X. Então, eles se consideram muito especiais, né? Porque eles sabem fazer todas as coisas, eles têm uma habilidade, uma flexibilidade para aprender, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Eles necessitam de reconhecimento periódico, então de tempos em tempos você precisa reconhecer, nossa, isso que você fez está muito bom, isso que você fez está excelente. Às vezes você precisa reconhecer por mais de uma vez, né? Então, nossa, mas eu já falei que isso que você fez está muito bom, mas parece que eles sempre querem, né, estar recebendo esse reconhecimento. Eles desejam crescimento muito rápido em tudo, né? Eles têm uma dificuldade de passarem pelos processos, né? Tem mesmo a questão do processo, do esperar, né? A conhecida geração fast food, querem tudo para ontem, querem tudo de forma prática, querem tudo de forma mais eficiente, né? Necessitam constantemente de novas experiências, então se eles caem na rotina, eles já ficam entediados, se não tem um desafio novo, eles já ficam desmotivados. Então é uma geração que eles precisam de constantemente estarem aí com novas experiências. A geração X, né, a minha geração no caso, já são pessoas mais rotineiras, né, que eles preferem mais essa estabilidade, né? E aí, então, quando a gente pega a geração X, né, e quando a gente pega a geração Y, começa a ter um confronto aí, né? Porque os pais querem algo mais certo, mais plano, né? E os filhos querem expectativas, coisas novas, né? Novas experiências. Fazem várias tarefas ao mesmo tempo. Menino, como que você consegue fazer a lição se você está olhando a televisão, se o computador está ligado em 3 telas diferentes? Mãe, fica tranquilo que eu consigo.
vou entregar o trabalho aqui que precisa fazer. Né? A geração Y geralmente precisa ser mais centrada, né? Apesar das mulheres, aí no caso, eu sei que provavelmente tem muitos homens conosco, mas as mulheres têm essa capacidade aí de múltiplas funções, mas a geração Y, ela quebra o recorde disso, né? E às vezes a geração X acaba não entendendo isso, né? De ver aí esse monte de coisas que eles conseguem fazer ao mesmo tempo. E eles são autônomos individualistas, né? Eles fazem por conta própria, eles fazem do jeito deles mesmo, e você vai prestar aí um tipo de ajuda, de atenção, eles pode deixar que eu me viro sozinho, pode deixar que eu faço sozinho, mesmo que eles não saibam. Eles preferem, de repente, pesquisar lá no canal do YouTube, correr e ver uma forma de fazer, do que falar, olha, eu preciso de ajuda, mãe, senta aqui comigo, pai, senta aqui comigo. O que acontece nessa transição da X para Y? A geração X, ela sofreu bastante, né? Como eu falei, com essa questão de, tipo, filho, né? Você agora, a situação não é boa, a situação é difícil, você vai ser independente. E aí, geralmente, a geração X fala, eu não vou deixar que os meus filhos passem pela dificuldade que eu passei. Então, a geração Y vai estudar, vai trabalhar mais tarde, porque a prioridade é estudar, né? Tem conquistas maiores, então provavelmente receberam o seu primeiro celular porque os pais deram, não porque conquistaram, o seu primeiro computador porque os pais deram e não porque conquistaram. Então a geração X automaticamente ela começa a ter um poder, vamos dizer assim, de autoproteção, né, de proteção, melhor falando, de proteção, para que o filho não passe pelas mesmas dificuldades que nós, geração X, passamos, né? E isso a gente vai ver que acaba desconectando lá na frente. Eles têm uma comunicação com frases curtas e diretas. Ah, e como foi a escola? Tudo bem. Mas tudo bem como? Conta mais um pouco. Não, foi tudo ótimo. Mas aí falou com a professora, fiz, mãe, tá legal, foi tudo bem, desencana, e vai fazer outra coisa, né? São impulsivos, então, né? Ah, saí do emprego. Por que saiu do emprego? Ah, meu chefe é muito folgado. Então, não tem esse compromisso da X, né? A X era engole o choro, volta lá amanhã e faz de novo, porque você tem essa constância aí do serviço. E aí, com isso, até pela essa impulsividade, eles enfrentam sem medo as autoridades, né? A geração X, ela tinha o próprio pai, tinha uma questão, né, muito mais autoritária do que uma autonomia, assim, né? Exercer o papel muito mais em vez de autoridade, mas de uma forma mais autoritária. Então já começa uma inibição, depois nos próprios empregos a geração X aprende a estar mais se direcionar, entende mais a hierarquia, né? E com isso entende em todas as instituições, entende dentro da igreja, entende no seu serviço, entende dentro de casa. A geração Y, ela não tem esse medo de confrontar, porque os pais se tornaram mais amigos, mais abertos, e eles não conseguem entender isso como autoridade. Então, é muito difícil para eles, se não haver essa autoridade em casa, eles enxergarem essa autoridade no serviço, na igreja, na escola. Então, eles têm essa dificuldade. São fascinados por desafio, né? Amam esportes radicais, novas oportunidades, querem fazer tudo à maneira deles. Então, existe uma forma prática. Não, eu vou chegar no meu ponto, eu tenho a minha forma de fazer. Consideram o trabalho como uma fonte de prazer e aprendizado. Então, como geralmente essa independência, essa dependência financeira dos pais, ele não depende, né, do seu salário para poder realmente pagar as suas contas, ou aquela preocupação, né, de manter uma casa, algo assim, né, no geral, né, é óbvio que tudo que eu estou falando aqui, há salvas exceções, né, mas então, para ele, isso tem que ser prazeroso, isso tem que ter um aprendizado. Se deixa de ser prazeroso e entra numa rotina, eles tendem a desistir com muito mais facilidade.
odeiam burocracias, né, controles, atividades rotineiras, né, eles são mais dinâmicos, gostam de horários flexíveis, atividades mais informais, né? Então, diferente um pouco da geração X, que gosta mais de manter essa rotina, eles têm essa diferenciação. E aí eles vão priorizar mais a carreira e profissão em vez da vida afetiva. Então, a gente vê aí a geração baby boomer casando muito cedo, né? 21 anos já fala, nossa, vai ficar velho, vai ficar pra tia. A geração X já vai casar aí até os 30, mais ou menos, com 30, né? 20, já tá chegando a 30 anos, não casou ainda. Opa, né? Senão vai demorar a ter filho, como assim? E a geração Y já começa aí pensar em casar bem mais tarde, em ter a sua vida afetiva, né? Bem mais tarde, ele vai querer aí ter uma carreira, uma boa profissão, uma boa ascensão, viajar. Ele tem outros objetivos. A gente entra na geração X, que aí são de 98 até 2009. Essa geração, eles são mais, né, tem umas semelhanças aí com a Y, mas eles têm algumas coisas que eles são mais acentuados ainda, né, porque eles já chegam nesse mundo conectado, né, nesse mundo globalizado, eles já estão aí, né, não existe fronteira geográfica, né, então a geração X, de repente, se tinha um tio que morasse em outra cidade, talvez passasse a vida inteira sem conhecer. A geração Y, por exemplo, o tio, né, mora na Austrália e aí a mãe fala, vamos falar com o tio hoje? Vamos, aí conecta lá a internet, ele já conhece o tio, fala com os primos, então não se tem mais uma limitação para eles geográfica, né, ele pode conhecer esse tio, ele pode viajar. Hoje as viagens, né, óbvio, né, antes pandemia, em nome de Jesus, depois de pandemia, são muito mais fáceis, né? Então ele tem esse mundo onde não há um limite físico, geográfico, então eu posso ir, eu posso viajar, é muito fácil de ir e de voltar. Tem eles têm uma outra ideia. Eles são imediatistas ao extremo. Se você trabalha com eles, algum processo de que vai levar mais tempo, sei lá, algo que a geração X fazia bastante, né? Plantar o feijãozinho lá no algodãozinho. Isso para eles é entediante, porque eu vou ter que esperar, eu não estou vendo nada acontecer, quando que isso vai acontecer? E tudo para isso eles têm uma pressa, uma urgência de tudo, né? Eles querem para quando? Para agora, né? Eu quero, mãe, mas para agora vai demorar muito, né? Geralmente essas são as perguntas. São narcisistas, né? Eles têm uma facilidade de pegar a câmera, fazer uma selfie, fazer uma live, não tem problema com essa autoexposição, pelo contrário, eles gostam dessa autoexposição, eles já viveram nesse mundo, enquanto os geração X aí, aos poucos da Y, tem que se adaptar, tem que treinar, tem que quebrar algumas barreiras aí, eles de boa pegam o seu celular e dominam muito bem. Valorizam sua autoestima, então eles têm uma autoestima elevada, mas precisam ser reconhecidos, então sempre faz, né, para ter essa aprovação, para ter esse reconhecimento. São individualistas em geral, são intolerantes e têm uma atenção seletiva, né? Ô fulano, né? Mateus, gente, não é possível, esse menino tá surdo, vou levar no otorrino, né? A pizza chegou. Opa, quero um pedaço para mim. Ué, já escutou? Começou a escutar? Então, eles têm uma atenção para aquilo que tem interesse para eles, para aquilo que eles querem, né? Então, tem essa atenção seletiva. Querem resultados imediatos, tem julgamentos constantes, porque, na final, né, eles sabem sobre tudo, são altamente críticos, né? Sabe o que é bom, o que não é? Deixa a mãe, que eu sei. Você não sabe de nada, né? E não perseveram, né? Tem uma dificuldade aí de perseverança. Dificuldade de tomar atitude de mudança, porque geralmente os pais da geração X que fazem, né, que tomam essa atitude por eles. Então, quando eles precisam, estão diante de uma atitude aí de mudança, aí fica um pouquinho mais difícil. Então, a geração X,
eles vão ser inovadores, criativos, abertos, conectados, né? Até então, na geração X, nem existia esse nome, né? A geração Geek, mas tinha os tal dos nerds, né? Que eram separados, os chatos, os estudiosos, e hoje não, hoje é muito legal, né? Eu ser essa geração antenada e digital. Vão surgir aí novas profissões de mercado, né? Hoje a gente já tem profissionais de gamers, né? Que ganham muito dinheiro com isso, profissionais que fazem gamers, então eles começam a ver aquilo que é prazeroso, que é característico da geração deles, e tornar isso profissão, né? Eles têm novas formas de consumir, não tem medo de ir para a internet e fazer compra e fazem isso de boa. E aí a gente chega na geração alfa, né, que é de 2010 para cá, que eu falo que é o grande desafio, porque parece que eles estão muito à frente do tempo. Eu dou alguns exemplos, né? Quando eu tenho tempo para essa palestra, eu trago até alguns vídeos para a gente ver. Hoje eu só trouxe um, mas assim, o quanto mudou, né? Então, imagina quando você, né, geração X ou Y, sua mãe falava: vamos visitar o bebê de fulano. Então, era aquele pacotinho que não abriu o olho, você não sabia. Parecia com quem, só chorava, só dormia. Hoje parece que ele já com poucos meses, parece que ele já entende, parece que ele já tem atitudes, né? Porque eles têm mudado muito. Eles são mais independentes, né? Eles são abertos às mudanças, né? Eles estão prontos para essas mudanças. Eles têm uma interação com o aparelho eletrônico assustadora desde o nascimento, né? Porque eles têm uma exposição maior. O primeiro contato que você dá para uma criança um smartphone, ela vai pegar o telefone e ela vai passar ali o dedo na tela, né? Então ela já entende que o mecanismo, ela já entende que aquele aparelho de alguma forma já funciona daquele jeito. Então eles estão extremamente ligados, principalmente à tecnologia. Então, essa geração alfa, ela é a continuação da geração Z, né? A principal diferença é que a alfa tem tudo muito potencializado, né? A maioria são filhos únicos, então a geração X já teve uma superproteção da Y, e a Y começa a superproteger a Z, e aí a Z e a alfa, elas começam. Então, para a gente ter algo melhor para o meu filho, é melhor que ele seja filho único, eu vou ter uma melhor educação, melhor desempenho. Então, eles acabam, a maioria, sendo filhos únicos, tendo novos modelos de educação, não tem muita privacidade, criam cada vez mais conteúdos, né? E aí eu vou passar agora um videozinho para vocês, só para a gente... Dizem que será, sim, a geração alfa. Esperamos que não. Push, push. Meu Deus, será que será assim? Esperamos que não, né? Mas eles se evoluem tão rápido, tem aí, parece que a gente vai acabar chegando neste nível aí, de eles já chegarem e já dominarem tudo, né? Mas a gente crê que não, né? A gente crê que tem um processo aí, então só foi mesmo para a gente descontrair, foi uma sacada aí de uma empresa aí de telefonia para falar, olha, né, eles já nascem conectados.
E aí, como que a gente conecta essas gerações tão diferentes? Não sei se vocês conseguiram aí identificar, né, seus pais, de repente seus avós, vocês mesmos, seus filhos. Às vezes os filhos de diferente idade, às vezes você tem aí o grande desafio de estar com uma geração Z e com a geração Alfa, com a geração Z e com a Y dentro da mesma casa, né, como os filhos. De repente, seus pais moram juntos, então você tem todas as gerações aí juntas. E o que conecta essas gerações? Porque a impressão que a gente tem, né, é que a gente se desconecta, que a gente não está ligado aí com eles, né? E aí a gente só consegue fazer uma conexão se a gente tiver pelo menos uma coisa em comum com eles. E o que é que a gente tem em comum em todas as gerações? É a filiação. Então, aqui nós estamos em um grande número de pessoas, provavelmente eu estou falando com muitos pais, talvez até com alguns avós, né? Talvez alguns aqui não são pais, né? E ainda são muito jovens, mas uma característica que todo mundo nessa sala virtual tem é que é filho de alguém. Independente da história de cada um. Ah, eu sou filho, mas não conheço meu pai, mas meu pai não me criou, mas eu não tenho uma referência. Mas independente disso, todos nós somos filhos. Independente da geração que nós somos, né? Então, nós sabemos o que é ser filho. Então, de repente, eu sei o que é ser um filho bem cuidado e amoroso, o outro pode saber o que é ser um filho abandonado, o outro pode saber o que é ser um filho de um pai problemático, mas cada um tem as suas emoções dentro de uma filiação. Não tem ninguém aqui, eu ia falar que, né, na geração X a gente falava filho de chocadeira, mas até o filho de chocadeira, vamos dizer assim, até os que são com ajudas aí de inseminação, tem um óvulo da mãe, os espermatozoides do pai, então tem uma filiação. Então, todo mundo tem uma filiação. Isso é algo incomum. Então, se todos temos uma filiação, nós todos temos um pai, né? Como eu falei, independente das histórias que nós temos, de sermos feridos por essa paternidade ou não. E aí, a gente tem, infelizmente, né, com a nossa história, a nossa trajetória, com isso que a paternidade humana fez com a gente tem aí, às vezes, que levar isso, né, inconscientemente para a nossa paternidade divina, para o nosso pai. Então, a gente pega dois extremos, né? Ou a gente acha que o nosso pai celestial é igual ao pai da terra, e aí não tenho uma proximidade tão grande com ele, ou eu descubro essa graça e eu falo, já que meu pai humano não me supriu, eu vou aqui apegar e eu sei o que esse pai, né, esse Deus que é pai pode me suprir em tudo. E aí, a gente precisa o quê? Se a gente tem um pai, a gente precisa apresentar esse Deus Pai para essa nova geração. E aí eu te pergunto, qual Deus que você tem apresentado para a próxima geração, né? Então, é um Deus Pai? Qual é o Deus Pai? É um Deus de acesso direto, é um Deus que eu tenho um relacionamento, é um Deus que eu tenho intimidade, é um Deus que vai me dar respostas de sim e não, ou de espere, é Deus onde eu consigo estar com ele, eu consigo, nos momentos de angústia, correr para o colo dele, ter essa proximidade com ele. E aí, quando eu recebi esse convite para fazer essa palestra eu tenho em outros formatos, né? Geralmente num tempo um pouco maior, mas aí Deus me falou algo inédito, que na verdade me chocou muito. Ele falou, que Deus, que pai vocês têm apresentado para a nova geração? E eu, né, pensei, o Senhor, né, o nosso Deus Pai. E ele falou, não, vocês têm apresentado para a próxima geração um Deus avô. E o que seria um Deus avô? Um Deus avô precisa de intermediário, né? Pensa num avô, né? O avô é aquele que abre concessões, que dá respostas positivas, né? Mas que a gente tem umas visitas esporádicas. Então, essa geração, ela acaba se conectando, falando, olha, mãe, pede para o seu pai,
né? Tia, pede para o seu pai que faz, que realiza, ou nós mesmos, né, principalmente geração X, com essa super proteção, fala, calma, filho, eu vou pedir para Deus, eu vou pedir para o nosso pai. Então, sempre tem uma intermediação. E aí, se tem essa intermediação, se a gente não consegue apresentar um Deus Pai para essa geração, esse vínculo é quebrado, essa conexão é quebrada. Então, o que nós fazemos para apresentar um Deus Pai e não um Deus Avô? Né? A gente tem que falar, vai você lá para o trono, vai você, porque ele é meu pai, mas ele também é o seu pai. Vai lá ter relacionamento, vai lá ter intimidade, né? Ensina essa geração a buscar e achar Deus dentro da palavra, dentro da revelação, dentro da experiência, porque é isso que vai conectar a nossa geração com a geração deles. Ter um pai em comum, né? E quando nós temos um pai em comum, né? E quando a gente entende, né? E aí não é aquele Deus que é vivido de experiências, das minhas experiências, mas nós vamos trocar com essa geração as novas experiências. Então essa geração, ela tem que olhar para nós e falar, eu quero esse Deus Pai que eles têm, eu quero essa intimidade, eu não quero um Deus que me visite de vez em quando, eu não quero um Deus que tenha respostas só positivas, eu preciso lidar com a frustração do não, eu preciso lidar com o tempo de espera que para eles é muito difícil, mas eles precisam vivenciar isso. Então a gente precisa tirar esse intermédio de Deus, de paternidade e apresentar um Deus Pai e não um Deus Avô. E aí, como a gente faz isso? A paternidade do Abba, né? O Abba quer dizer paizinho. Paizinho é aquele que eu tenho a oportunidade de recostar no peito, né? De pedir auxílio, de dançar com ele. Eu tenho a oportunidade de falar as minhas coisas para ele. E ele está acessível a todos nós, né? E não tem aí um grau de parentesco, então não tem como a gente apresentar um Deus avô, né? E aí isso está em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual vocês clamam um Abba Pai. Então, nós precisamos apresentar o Abba Pai para a nova geração, né? A gente olha para a nova geração e tem muitas coisas que a gente queria ser, né? Às vezes até a idade, né? Ai, se eu tivesse... Minha mãe falava algo muito... muito sábio que eu só entendo hoje. Lá nos meus auges dos meus 20 anos, minha mãe falava, quem me dera ter a sua idade e a minha convivência, a minha experiência, né? Porque o tempo nos traz sabedoria. Mas eles têm que olhar para nós e falar, eu quero essa ligação, eu quero esse Deus Pai, eu quero essa convivência com Deus Pai. E o que o Senhor me revelou é que nós temos apresentado um Deus avô, né? Eu quero deixar aqui com vocês, já encerrando essa apresentação, uma provocação. Em Eclesiastes 4,15 diz, vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Então, o que eu quero te provocar nessa tarde e te perguntar é que tipo de criança será sua sucessora? Que legado você tem deixado? E aí, quando você faltar, será que ela vai ter esse acesso, né, para esse pai aí maravilhoso, né? Então eu encerro aqui deixando essa pergunta aí para vocês refletirem. Qual a criança que será minha sucessora? Que legado que eu tenho deixado para elas? Ok? A gente vai ter um tempinho aí de perguntas. Esse é um assunto muito amplo, dá para a gente conversar bastante, mas a gente tem um tempo bem limitado, porque hoje à tarde, né, eu já vi aí a relação de palestras, vai ser uma tarde maravilhosa, então a gente traz um pouquinho aí do conteúdo para cada um. Então a gente tem um tempinho aí, as meninas vão coordenar isso, para a gente... Elas selecionaram aí uma ou duas perguntas para a gente responder em tempo hábil. Vamos aí, meninas. A primeira pergunta era qual é a referência de Eclesiastes? 4:15? Então vamos voltar lá, que eu de cor também não vou lembrar, não. 4:15, exatamente isso. Okay. 4:15. Ainda a outra pergunta é como podemos ver novamente
nós estamos gravando e depois vamos divulgar como vai ser feita, como vai ser disponibilizada, né, em qual canal. Estamos abertos para perguntas. Por que a geração é tão carente de reconhecimento? Eu acho que por esse próprio mecanismo aí mesmo que tem, né, por essa própria necessidade, porque isso quando a gente fala numa massa no total, né, óbvio, né, como eu falei, vai ter salvas exceções de acordo com a história e tal, mas essa geração necessita desse reconhecimento, né, até mesmo pela questão das próprias redes sociais, né, até essa questão deles estarem vivenciando, né, essa necessidade de terem, serem curtidos e tudo mais. Então, a geração pede esse reconhecimento, né? Então, para eles é também um grande desafio, né? Mais alguma? Tem um comentário aqui do Luiz Eduardo, não dá para saber a cidade, que uma forma de viabilizar essa conexão é promover a participação ativas. Aliás, é uma pergunta. Uma forma de viabilizar essa conexão é promover a participação ativa dos teens e flames junto ao infantil? Acredito que seja. Eu acredito muito que Deus vai começar a dar aí novas estratégias de conexões para essas gerações, né? Então, quando a gente fala dessa troca aí, ela é bem interessante, lógico, né? Sempre a gente estando perto e monitorando, mas às vezes eles conseguem ter algumas respostas olhando para a geração que está à frente deles. Então, de repente, a geração X, né, dos pais é muito distante, mas de repente os teens as crianças começam a ter um olhar diferente para os teens, até que tem a questão, né, de ser uma referência mais próxima, né, que para eles ser pais está muito distante. Mas eu acredito muito que Deus vai começar a dar estratégias aí para novas conexões aí, creio muito nisso. Tem uma pergunta aqui da Bruna Toniolo, que ela tem a impressão de que a geração alfa é desinteressada de Deus. Será que é por isso? Porque elas estão conhecendo um Deus avô? E aí, como mostrar na prática? E como fazer essa transição? Acredito que seja isso, eles têm tudo muito fácil, eles têm tudo muito à mão, a geração alfa, né? E aí nós também acabamos aí sendo os intermediários. Acredito eu, né? Até uma revelação nova para mim, também um susto quando Deus falou, mas acredito que seja isso mesmo. E aí eu acredito que a interação é isso, é estar junto, né? Ah, mãe, sei lá, né, algo que você tem que pedir para Deus. Poxa, mãe, né? Fulano está doente, o vô está doente, então vamos juntos. Você vai pedir. Ora, pede para o Senhor curar, porque ele vai começar a ver os efeitos do relacionamento dele com Deus, e Deus agindo, né? E Deus falando sim, falando não. Então, eu acho que trazer e participar é muito importante, né? Ensinar a criança a orar, ensinar a criança desse aba, né? Dessa comunicação. Nossa, mãe, eu tô triste, eu briguei na escola, o que a gente tem, né? Vem cá, eu te dou colo, eu te dou aconchego, então sim, eu te dou colo, aconchego, mas vai buscar em Deus, né? Você tem um pai que também vai aí aquietar o seu coração, que vai trazer paz no seu espírito. Então, começa a tirar essa independência um pouco, né, dos pais, trazendo esse Deus para a criança, assim, ela tendo as experiências dela. Tem uma pergunta do Lucas Correia, que é do Bola de Neve de Sertãozinho. Ele pergunta assim: quando notamos o princípio da honra nesta nova geração, quando notamos, né, que o princípio da honra nesta nova geração está um pouco longe de como era antigamente, como resgatar isso? Então, o que eu vejo em relação à honra? Honra é muito o que as pessoas veem também, né? E a honra, ela não está só tipo, na nossa ascendência, né? Então, a gente não vai só honrar os pastores, também honrá-los, mas não só honrar os pastores, honrar os tios, mas quando a gente honra a criança, né? Quando a gente mostra essa questão de honra, eles vão aprender também. Então, eu acho que a nossa vivência, quando a gente coloca a honra em prática, né? E ensina isso para eles, né? Tem uma questão verbal, às vezes a criança, dependendo da idade, ele não pega muito isso. Mãe, por que você colocou hoje é dia de festa, por que você colocou os melhores talheres, a melhor mesa?
porque hoje o vovô vem jantar aqui em casa, e ele é uma pessoa muito importante para nós, e a gente está colocando o melhor para ele. Isso vai fixar na mente dele. Quando ele vai começar a interligar isso, né? Então, quando você honra o seu amigo, ele vai querer honrar o amiguinho. Então, eu acho que é muito prática e é muito vivência. A gente não pode esquecer que as crianças, elas replicam aquilo que nós mostramos, né? Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós vivenciamos, não o que nós falamos. As nossas atitudes falam muito mais alto para elas do que aquilo que a gente fala. Uma outra pergunta era isso, como conectar as gerações em casa, né? Então, isso que você acabou de dar de exemplo, né? Na Chama o prática. avô, faz um... E aí uma pergunta interessante da Jéssica, as crianças que querem mais atenção, devem ter mais atenção? E as crianças que não querem interação, como lidar? Jéssica, aí é bem complicado, porque tem questões bem individuais aí, né? A gente já teria que entrar num processo mais até psicológico, né? A gente precisa ver se ela quer atenção, mas por quê? Ela tem falta do quê, né? A criança não chama atenção só para se mostrar. Se ela chama atenção, ela tem falta de alguma coisa, né? Então, será que ela tem falta de carinho? Depois, né, tá aí minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar, eu vou fazer um acoplado aí dessas palestras, eu vou fazer uma única só, que eu falo sobre orfandade, a orfandade dos pais vivos. Então, hoje a gente tem muita vivência dos pais que estão em casa, mas eles não conseguem dar atenção para os filhos. E aí os filhos, de alguma forma, eles querem se sobressair e chamar. Então, a gente precisa entender um pouquinho esse mecanismo, por que ele está querendo ser tão atento, né, para não suprir demais, mas sim para resolver o problema. Às vezes, a gente precisa de uma ajuda profissional aí, nesse caso, de um psicólogo, né, e eu recomendo um psicólogo cristão aí, para só dar uma balizada aí para gente. Dani, seu microfone mutou aí. Perdão. A Mayara Lima perguntou, Nena, como conectar esse Aba Pai fora de casa para pessoas que não tiveram experiências? Eu entendo que não tiveram experiências com Deus, né? Não Deus, né? conhecem, pois podemos estar apresentando como avô também aos de fora. Sim, eu acho que é esse canal direto sempre, né? Se a pessoa, tipo, vem a mim e fala, nossa, você tem um relacionamento com Deus. Por exemplo, eu tenho, né, minha família, eu tenho pessoas que eu amo, que estão no meu convívio, que não conhecem o Abba Pai, mas que a minha vida representa. Então, às vezes, fala assim, ai, ora por mim, por favor, fulano tá doente, eu sei que Deus te escuta, né? E aí eu aproveito esse gancho de fragilidade, eu falo, mas ele também te escuta, né? O acesso não é só para mim, vamos fazer isso juntos? Eu poderia desligar o telefone e orar, mas vamos fazer isso juntas, né? Então, eu acho que proporcionar experiências, né? E aí, quando a gente ora junto, aí às vezes a pessoa volta falando, não, você mesmo, a gente orou, né? Então, não é mais só você, né? Então, eu acho que isso é um acesso, na prática, eu acho que o evangelho, cada vez mais, ele tem que ser prático, né? Ele sempre foi, mas ele tem que ser cada vez mais prático, e aí eu acho que você consegue fazer essa conexão, né? Nós temos 3 minutinhos para cair Olha, a conexão, até que a gente, mas rendeu, né? até Tem que a uma gente pergunta. conseguiu cumprir. Nossa, foi ótimo. Tem algumas perguntas aqui que são recorrentes, que como hoje a gente tem a mídia, tem muita informação, a gente sabe que são em formatos atraentes, né, para as crianças, para os adolescentes. Como que a gente poderia, no Ministério Infantil, tornar atrativo? Se conecte ao Espírito Santo. Eu creio que ele vai dar estratégias surpreendentes. Estejam conectados, né? Às vezes a gente precisa da mesma linguagem, mas a essência ela não vai mudar. E eu creio que o Espírito Santo vai dar, um tempo novo, ele vai dar estratégias novas para este novo tempo, né? O Espírito Santo é extremamente atual, foi ele que criou tudo isso. Então, essa conexão com o Espírito Santo não pode ser perdida. Se você me permite fazer um comentário, né, sobre o Lógico. Ministério Infantil também, e da experiência que a gente vive, não é tanto os recursos, né, a gente ter recursos tecnológicos, claro, se isso nós temos, ok,
né? Isso contribui para que a gente possa prestar um serviço com mais excelência, mas de fato é o ser humano, né? A conexão com o espírito, a revelação do alto, que vai fazer, porque nenhum equipamento, né, vai poder conectar aquela criança com você, né? Então isso E é o que a gente crianças, tem e como experimentado. eles são muito sensitivos, né? Eles têm as sensações mais amplas que a nossa. Quando eles têm essa experiência com o Espírito Santo, é marcante, né? Então, acho que cada vez mais, né? E até pelo tempo que nós estamos aí dentro da história, o Senhor vai começar a se mover aí através dos pequenos. A gente vai ter grandes experiências aí no Ministério Infantil. Olha, tem um minuto e tem uma última pergunta que eu achei bem interessante. Fala assim, às vezes acho, é da Ana Júlia Ribeiro, não tem a cidade dela, fala assim, às vezes acho que a geração não consegue se submeter a autoridades paternais, né, e nem espirituais. Há estratégias para ensiná-los que é preciso sempre se submeter às autoridades que Deus coloca em nossas vidas? Começa com o exemplo de casa, né? Se você vê você submetendo, se você explicar para ele que ele precisa, que você é autoridade, você é amigo, né? Você é pai, mas você é autoridade, né? Ele vai entender e ele vai levar isso para as áreas da vida dele, para a igreja, futuramente para o trabalho, para a escola. Ele precisa ver dentro de casa, né? A autoridade da mãe com o pai, ele precisa vivenciar essa autoridade. Amém? Acho que não temos mais tempo, né? Que pena. É uma pena. Eu vou só comunicar aqui, nós vamos divulgar posteriormente como vai ser feita a disponibilização e acabamos de receber a informação de que os certificados serão enviados pelo Simpla automaticamente. Tá? Eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade, a honra, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Estar falando para vocês, mas glórias a Deus que, né? Ele até nos conduziu e aí, né? Então, em nome de Jesus, que seja nossos entendimento seja aberto aí para a gente fazer essa conexão com a nova geração. Nós com eles e eles conosco. Eles também precisam olhar para a gente e desejar algo da nossa geração, e o que eles precisam desejar é essa filiação, essa paternidade do Abba. Nós que agradecemos, Nena, foi uma honra mais uma vez ter você aqui com a gente, que o Senhor abençoe seu ministério, seu chamado, né, que você continue levando, né, disseminando esse conhecimento e que através dessas palestras, né, muitas vidas realmente recebam essa revelação da paternidade. Amém. E sejam instrumentos de conexão, né, porque Amém. É como se nós fôssemos uma geração e a outra, uma tem que ir empurrando a outra, né, uma sequência. Né? Deixando o legado. Então, aí também as redes sociais, fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês, do Ministério Infantil, de vocês, se surgir uma dúvida aí, pode mandar um direct, pode, na medida do possível, estou aí respondendo. Tá? Muito obrigada e Deus abençoe a todos. Obrigada, pessoal. Continue na programação e mais tarde vai ser transmitido pelo Bola de Neve de Floripa, o conteúdo, ok? Obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe.